Bom, amigos, hoje vamos falar sobre a saga Rubens. Rubens foi um humano e a terra desse humano, a terra que ele vivia, passou pelo evento do Apocalipse. Basicamente, o Apocalipse é o fim do mundo, o fim dos tempos, e a terra desse personagem foi assolada por anjos, por demônios, houve uma grande guerra. E o Rubens, pelo fato de ele ser só um humano, ele não tinha poderes, ele não tinha habilidades. E aí ele conheceu, ele acabou, após ver a maioria dos seus amigos sendo mortos, ele conheceu um demônio. Esse demônio chamado Curuno ofereceu ao Rubens poder, em troca da alma dele. Os dois iriam ter que compartilhar a alma, mas pelo menos o Rubens não ia ficar, não ia morrer, ele ia poder se tornar mais poderoso. Como o Rubens não tinha muita opção, ele aceitou. Imediatamente após ele fazer esse pacto, ele ganhou habilidades novas, ele despertou a força da vontade dele, a alma dele passou a atingir o potencial dela, ele ficou mais forte, mudou a aparência física dele, enfim, ele virou alguém mais forte. Seguindo em diante, esse personagem, ele foi passando vários anos assim, ele saiu daquela terra também, ele percebeu, os anjos falaram com ele que aquele universo ali não tinha mais salvação, e que era um milagre, o Rubens estar vivo, mas não sabiam eles que ele tinha feito um pacto, que aquela versão que estava ali era humana dele, mas que ali dentro da alma dele residia o demônio Curuno. Então a fonte do poder do Rubens na verdade era esse demônio. E aí com o tempo ele saiu da terra e se tornou um Ténebre. Um Ténebre na verdade é um ser que desperta a força da vontade, ele consegue usar o potencial da alma dele e ele consegue devorar outras almas, absorver almas. E basicamente é isso, um Ténebre é um personagem poderoso como se fosse um deus, e ele viajou para fora da terra dele, passou a viajar pelo espaço. Entretanto, o Rubens ainda tinha o demônio dentro da alma dele, o Curuno, e sempre que ele chegava no limite de sua força, que ele ficava inconsciente, que ele perdia alguma batalha, esse demônio assumiu o controle. E nesse momento que o demônio estava controlando ele, ele ficava no lugar do demônio lá no vazio, preso. Então, enquanto o Rubens estava no vazio, o demônio estava aqui. E esse demônio Curuno, ele é bem poderoso, ele tem uma história dele mesmo, a lore dele, pessoal dele. Mas basicamente o demônio Curuno, quando ele assumiu o controle, no começo ele ficava desequilibrado, ele matava pessoas inocentes. Mas depois de um tempo, o Curuno começou a agir de outra forma. Ele começou a ficar mais inteligente e a manipular a situação, chegando a um ponto que ele conseguiu, galera, ele conseguiu separar a alma do personagem do Rubens em duas partes. Ele assumiu o controle, foi até uma entidade que fez isso. Basicamente ele separou a alma do personagem em duas partes, porque assim o demônio poderia ficar com uma parte da alma e o Rubens poderia ficar com a outra, como se dividisse em duas partes mesmo. Basicamente é isso que acontece. Então o Universal, ele para de existir na história, ele some um pouco. Essa fase que a gente vai ver ele é mais no começo, mas lá pra frente o Curuno vai dividir a alma dos dois e esse personagem aqui, o Universal, ele vai meio que sumir. E aí o que vai acontecer, galera? A alma dos personagens vai ser dividida em duas partes. A versão luz, que é a versão do bem, e a versão sombra, que é a versão maligna. O luz, lembrando que assim, essa divisão vai acontecer de tal forma. Eles vão renascer, galera, entendeu? A alma deles vai meio que renascer, vai ser partida, esse personagem vai deixar de existir, vai ser partido em duas partes e eles vão renascer em novos corpos, desde criança até a fase adulta. O Sombra vai nascer em uma terra onde ele vai ser um escravo, ele vai estar lá preso em uma ditadura e ele vai ser um escravo, vai ter que trabalhar e... Enfim, ele vai vir, e de contrapartida ele também vai vir com o Curuno na alma dele. O Curuno vai estar preso junto com o Sombra, os dois vão dividir a mesma alma. Ou seja, ao invés do Curuno assumir o controle 100%, ele vai estar ainda dentro da consciência dessa versão, da versão maligna. E o Luz basicamente vai ser o oposto. O Luz vai ser o que sobrou da alma do Rubens, só que com qualidades, uma versão positiva, uma versão do bem, um protagonista. Então, essa é a saga. Os dois vão estar destinados a lutar entre eles, a ter uma batalha, para que um dos dois possa ter a alma por completo. Essa é a saga. Esse personagem aqui vai deixar de existir por um tempo, porque a alma dele vai ser dividida, então ele deixa de existir. E aí a gente vai passar a acompanhar o Luz, o Sombra e o Curuno. O Curuno também é muito importante, ele é o pivô de tudo, ele que está fazendo as coisas acontecerem. E fora que tem outro detalhe, galera. O Curuno, ele é muito mais velho do que o Rubens, ele tem muito mais sabedoria e inteligência acumulada.
O Rubens ele é mais um humano que ficou poderoso, ele já viveu uns 1000 anos, 2000 anos, mas ele não é tão assim sábio, ele não tem tanto poder assim. Aqui essa arte aqui do Rubens evoluindo da versão humana para a versão Tenebre. Basicamente ele ganhou um poder, galera, mas ele não é tão inteligente assim. O Kuruno ele tem mais sabedoria porque ele já viveu muitas vidas, ele já foi humano, ele virou um demônio e a partir do momento que ele virou um demônio, a vida dele se tornou eterna, ele passou a viver de maneira eterna. Ou seja, o tempo de vida dele comparado ao do Rubens é incomparável, na verdade. Ele é muito mais velho e mais inteligente também. Então é isso, galera. Aqui a gente vai ter o Sombra e o Luz. Então vamos começar pelo Luz, que é a versão positiva da alma. O Luz, ele vai crescer e vai se tornar um soldado, né? O que vai acontecer com o Luz é o seguinte: ele vai crescer em uma cidade, um país violento, um país de guerra. E basicamente a cidade dele vai ser destruída, né? A família dele vai ser morta. E ele vai ser capturado ainda criança para ser um soldado. E aí os soldados vão pegar ele e levar. O Luz vai ser treinado desde criança para ser um soldado. Ele vai ganhar um traje especial que permite ele poder voar. Ele vai ter intimidade com armas. E ele vai ser muito agressivo. Um soldado mesmo, um assassino, tem sede de sangue. A vida dele vai girar em torno da adrenalina, de matar e de seguir ordens. Até o certo momento que o Luz vai receber a ordem de matar uma criança que está no território inimigo, que ele começa a invadir essas cidades e ele aí não tem como ele fugir dessa situação. Ele vê um guri assim, e aí os superiores dele começam a dar ordem para ele matar as crianças. Tipo, ele tinha que dar um tiro. E aí o Luz não consegue fazer isso, ele fica meio que no impasse ali. E aí ele se revolta contra o pessoal dele mesmo, os amigos dele, e ele vira ele desperta através desse evento a força da vontade dele, através daquele momento que ele lembra que ele também já foi criança, que ele foi pego pelo exército. Ele percebe que tipo, o que ele está fazendo é errado, a adrenalina dele acaba e ele fica mais pensativo, digamos assim. Então o que acontece é isso: o Luz ele se volta contra seus aliados e ele muda totalmente, ele fica uma versão mais divina, né? Já que ele vira um Tenebre. E essa é a forma que ele desperta a força da vontade dele e se conecta com a alma da sua versão anterior, né? Que era a sua versão do passado, que já era muito poderosa. Então, o que basicamente acontece, ele recupera o acesso a essa força através desse momento que ele se volta contra o pessoal do seu exército, ele tem que matar todo mundo, ele salva a criança. E aí ele muda a sua aparência totalmente, ele começa a dar risada assim, e aí ele mesmo próprio começa a se comportar como uma criança. Porque assim, o Luz representa literalmente a luz, galera. Ele representa o bem, a bondade e as coisas boas. Então, a versão padrão do Luz, a versão comum dele, ele é como se fosse uma criança. Ele costuma ser brincalhão, dar risada, ele é inocente, ingênuo e é puro. Ele luta pela diversão de lutar. Ele não luta para matar os inimigos, ele luta mais porque ele gosta mesmo de fazer isso e ele se diverte. Ele tem uma transformação dele, que é a versão que ele fica mais sério, que é a versão que ele luta, né, com os personagens, mas ainda assim a versão padrão dele é mais infantil, né, mais ingênua. E é isso, galera, o Luz vai ser isso dentro da história. E também tem outra coisa, a gente vai usar o Luz para ver o mundo, para conhecer esse universo, a gente vai conhecer tudo através dele. Ou seja, é ele que vai explorar, ele que vai ser manipulado pelos personagens. Então a gente vai conhecer esse mundo através dele como se a gente fosse ele. Então o trabalho do Luz é mais a gente entrar na perspectiva dele, porque assim a gente vai conhecer mais do mundo, vai conhecer os outros personagens, vai ver ele sendo manipulado pelo Kuruno, como a história se desenrola. Enfim, o Luz é um personagem muito importante, resumindo. E aí a gente vai até o Sombra, né? O outro lado da alma que ficou com o Kuruno. Lembrando que o Kuruno, que separou as almas, o plano principal do Kuruno era ele ficar no controle da alma de um lado, de ele ter a alma para ele poder ficar livre, finalmente. Mas o que acontece é que ele fica preso ainda dentro da alma do personagem do Rubens. A única diferença é que essa versão da alma é uma versão maligna. Mas ainda assim ele não deixa de ser o Rubens aqui, não é o Kuruno, aqui é o Rubens ainda. Uma versão maligna. E aí, basicamente, esse personagem aqui ele é um escravo, né? Ele vai passar toda a sua vida sendo um escravo. Ele vai trabalhar para construir coisas e apanhar muito, enfim. Ele vai ser um personagem muito sofrido. E ele vai chegar a um ponto que ele vai despertar a força da vontade, também, igual ao Luz, né? Nessa situação que ele está vivendo de sofrimento. E quando ele desperta essa força da vontade, que ele fica poderoso,
A primeira coisa que o Sombra vai fazer, galera, é virar um ditador. Ou seja, ele vai começar a escravizar todo mundo que tá ali. Ao invés de ele ser como os personagens normais que, tipo, libera o pessoal, vira um herói, muito pelo contrário, ele cria pra si um universo onde ele é o mais forte. Ele cria o planeta ali, ele manipula, ele usa a força da vontade dele pra manipular tudo e criar um reino dele de prazer, onde ele, né, ele cria clones que vão ser soldados e o resto das pessoas que estão ali são todos escravos. E ele coloca esses escravos aqui num planeta onde ele impede que as pessoas evoluam. Ele deixa as pessoas em um nível mais primitivo, onde elas são forçadas a só trabalhar para comer. E além disso, tudo que ele faz, tipo de botar as pessoas nessa situação, ele tem uma nave espacial no formato de uma águia dourada feita de ouro, né? E ele fica nessa nave, essa nave é como se fosse uma mansão. Ele fica lá em cima na nave, a nave você consegue ver ela se você estiver no planeta. Os escravos veem a nave pensando que ele tá ali observando, eles ficam com medo. E ele fica lá na mansão dele, com mulheres, sabe, em paz, curtindo. E raramente ele desce da nave, mas quando ele desce ele vai lá só pra consumir almas, pra torturar alguém ou pra, sabe... O Sombra é um cara distorcido, ele faz muitas coisas malignas. Eu não posso ficar falando isso aqui que são crimes. Seja como for, o Sombra ele é um ditador e ele é muito distorcido, a alma dele. Ele sente muita raiva do tempo que ele foi escravo, que ele era forçado a fazer aquela... apanhava, era humilhado. E ao invés de ele usar isso pra, tipo, virar uma pessoa boa, isso corrompeu o coração dele e ele foi consumido pelo ódio. Todas as memórias dele são cheias de ódio e ele vive pelo prazer do ódio. Quando ele vê os escravos do planeta dele, ele não trata os escravos, tipo, pensando em que ele já foi um escravo e que ele devia ter pena das pessoas. Ele sente raiva, ele pensa, eu já fui assim, eu tenho raiva deles, eu tenho raiva de mim, eu tenho raiva de tudo. Essa é a mentalidade do Sombra e essa é o que faz o personagem esse incômodo consigo mesmo. Fora que ele é um cínico também, né, que ele tortura, ele mata. Mas ainda assim, dentro do Sombra está o Kuruno. A transformação final do Sombra, basicamente, ele vira sempre que ele perde o controle de sua alma, que ele perde uma luta, é o Kuruno que assume o controle. Então a evolução do Sombra, sua transformação, basicamente, é uma mistura dele com o Kuruno. Lembrando que aqui ainda não é o Kuruno sozinho, esse aqui é o Sombra junto com o Kuruno. Então essa é a saga, galera. Um pouco da saga, eu não vou falar mais para não ficar muito longo o vídeo, mas tem muito conteúdo ainda sobre os personagens, sobre o Luz, o Sombra, mas eu não vou falar tudo de vez. Ainda tem para falar sobre o Kuruno, que o Kuruno leva a outra saga ainda, ao passado dele, aos vampiros, que são descendentes dele. O Kuruno é um demônio junto com o vampiro, essa é a transformação final dele. Após ele finalmente quebrar o laço que ele tem com o Rubens, ele consegue um corpo para ele mesmo. E aí você entende mais que ele também é um personagem, ele também tem, tipo, planos e outras coisas. Ele não é só um vilão, ele é um cara muito inteligente, na verdade, o Kuruno. E o objetivo final dele na história é achar uma solução onde todo mundo ganhe. Tanto ele, quanto o Luz, quanto o Sombra. Todo mundo consiga viver livre. E ele não é só e ele também é um híbrido entre vampiros e demônios. Se você ver, ele tem traços de vampiro e junto com o de demônio. Tipo chifres. Então é isso, galera. Depois eu vou fazer mais vídeos falando sobre o Kuruno e o resto da história. Mas eu espero que vocês gostem. Obrigadão aí.